A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos mais um áudio. Quem vos fala é o pastor Ribamar. E a gente vai dar continuidade na pregação sobre perdoar. A passagem, vamos ler, está no livro de Mateus, capítulo de número 18, verso 23. Vamos lá. Fala sobre a parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino de Deus pode comparar-se com certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer conta, foi-lhe apresentado um que ele devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua família e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se e reverenciando, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogando-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao Senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não deverias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se o coração não perdoardes cada um seu irmão as suas ofensas. Bem, amados, aí está Jesus falando sobre este homem que não quis perdoar o seu companheiro. Você vê a narrativa que o rei, ele, quando chama aquele homem que lhe devia 10.000 talentos, uma diferença muito grande daquele que devia a ele a 100 dinheiro, ele não levou em consideração o que o rei levou em consideração para com ele. O que quer dizer isso? Muitas das vezes, amado, nós queremos ser perdoados, mas não queremos perdoar um outro irmão. Às vezes passamos até de largo, só para não passar não estar na mesma direção, não estar na mesma rua. Eu não sei se já aconteceu com você, que a pessoa, quando está indignada com outro,
E quando sai para a rua e vê aquela pessoa, entra de novo para dentro de casa. Se for possível, passa para o outro lado da rua, somente para não falar, somente para não olhar, somente para não ouvir. Uma certa indignação, um certo ódio. A palavra do Senhor chega a dizer em 1 João, capítulo 1, lá no capítulo 2, verso 11, que isto é errado. Aí não deve odiar os nossos irmãos, porque isso para Deus é como se fosse um homicídio. E segundo a Bíblia, e o próprio Deus fala, ou Jesus fala, que aquele que comete homicídio, ele não vai ter lugar no céu. Então veja, quando eu odeio meu irmão, eu me torno um homicida. E literalmente não vou entrar no reino de Deus. A mesma coisa, mesmo de João, agora 1 João capítulo 3, verso 15 até o 18, também se refere à questão do irmão. Que a questão do irmão odiar o outro, isso também não é agradável. Se torna também algo que Deus não aceita, Ele não aprova essas medidas. Como eu posso falar para você? As pessoas eles não entendem, não valorizam o irmão e também se desvalorizam ao mesmo tempo. Quando a pessoa entender o valor do perdão, ele vai saber quanto vale a sua própria vida. Por que isso? Porque Jesus nos perdoou todos os nossos pecados, Ele perdoou. Ele não levou em consideração quem devia mais, quem devia menos, ou seja, quem pecou mais, quem pecou menos. Ele perdoa a todos. Mas, como falei, tem pessoas que não conseguem perdoar, não conseguem nem sequer olhar para a pessoa, que eles têm uma certa indignação. Entendeu? Então, é necessário que qualquer pessoa tenha esse conhecimento, que se não perdoar, não vai ter lugar no céu. Se não perdoar, não vai ser curada, porque se você observar bem as passagens que eu falei, diz que a pessoa quando odeia o irmão, ele se torna cego. Ele não sabe nem para onde vai. Você já conhece algum irmão que se indignou quando na igreja e sai da igreja, vai para uma, vai para outra, ele não consegue ficar em igreja nenhuma e coloca até mesmo a culpa na igreja. Não sabendo que essa mensagem, essa palavra já está ali, que aquele que faz tal coisa, ele se torna cego. A pessoa que odeia outro se torna cego, ele não consegue enxergar mais a qualidade da outra pessoa, ele não consegue mais enxergar o favor que aquela outra pessoa fez. Ele se esquece tudo, aquela pessoa que odeia esquece tudo que alguém já fez para ele ou para ela. E fica andando como andarilho para um lado e para outro, sem ter paz, sem ter sossego, porque a sua cabeça fica martelando todo o tempo. Fica literalmente cheia de situações, e a Bíblia diz que não é favorável aquele ódio crescer a cada dia, crescer a cada momento. Amados, na realidade, a indignação, o ódio, que leva à contenda, à desordem, na realidade é uma doença que mata as pessoas de maneira silenciosa. Tem muitas pessoas têm falado aí que muitas pessoas morrendo de ataque cardíaco por causa do ódio, por causa da falta de amor. E você vê essa expressão aí, que é aquele que não perdoa, aquilo que ele quer que aquele inimigo passe, ele vai passar. Porque se você olhar bem essa leitura, quando aquele rei perdoa aquele homem, ele encontra outro servo. E o que ele faz? Ele manda prender. Ele não perdoa. Então o rei sabe
traz ele de volta, faz a pergunta por que ele não perdoou, sendo que ele tinha sido perdoado. Então aquele rei coloca ele na cadeia e solta aquele que ele devia sem dinheiro. A Bíblia diz que aquilo que eu quero para mim, eu tenho também que querer para as pessoas. Eu tenho que admitir que aquilo que eu quero para mim, eu tenho que fazer a outras pessoas. Eu quero ser amado, então eu tenho que amar. Eu quero ser abençoado, então eu tenho que abençoar. Eu quero ser respeitado, então que eu respeite. Então é necessário a gente entender essas situações que nos é citada, que nos é levado a compreender as coisas de Deus, coisas que Ele tem a cada dia na nossa vida. A gente precisa entender que o amor, ele está acima de muita coisa. Então quem não ama, não consegue perdoar de jeito nenhum. Quem não ama não tem misericórdia. Quem não ama não pode, como posso falar para você, não pode ser amado, porque a sua, como pode dizer, o seu coração não aceita hora nenhuma que as pessoas venham falar bem daquele a quem ele odeia. Só para que você entenda melhor, eu vou ler aqui o livro de 1 João, capítulo 3, verso 15. Qualquer que aborreceu o seu irmão é homicida. Veja só, qualquer que aborreceu o seu irmão é homicida. E esse é 1 João 3, verso 15. E 1 João, capítulo 2, verso de número 11, ele fala o seguinte: mas aquele que aborreceu o seu irmão está em treva. Então, por aí você vê, tá? A pessoa que aborrece o irmão, que causa indignação, causa raiva, passa por tudo isso aí. E o próprio Senhor Deus diz, aqui no céu não entra. Aqui no céu não tem lugar para indignação, aqui no céu não tem lugar para ódio, aqui no céu não tem lugar para contenda, não tem lugar para discórdia, aqui no céu não tem lugar para isso. Quer entrar no céu? Então perdoa. Por maior que seja a dívida do teu irmão, perdoe. Por maior que seja o desrespeito, por maior que seja o erro cometido, que o teu irmão tenha cometido, perdoa, porque o Senhor Jesus perdoou. É a segunda parte que eu estou falando para você, de perdoar. Perdão é a raiz que nos traz uma solução. O perdão nos mostra que somos literalmente sábios, nos mostra que nós literalmente aprendemos de Deus e mostra literalmente que nós queremos ir para o céu. Então, amados, se alguém te causou mal, é hora de mudar, é hora de entender que precisamos amar muito mais do que todo o mal que foi causado. Amar acima de tudo, como o próprio Senhor chega a dizer, que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele nem expressou o quanto era, de tal maneira. Porque se Ele fosse olhar para os pecados, se Ele fosse olhar para os meus erros, ficaria meio ruim, ficaria meio que, vamos dizer assim, difícil até mesmo de perdoar, porque quem tem cada pecado, tem cada situação que o ser humano comete.
Mas mesmo assim, o Senhor não levou em consideração nada disso. Ele apenas perdoou. Então, eu não sei qual foi o grau de indignação que causou inquietação, mas uma coisa eu sei: se você perdoar, se você literalmente, melhor dizendo, se você amar e perdoar, tu terás o melhor dessa terra e vai viver uma vida diferenciada, baseada com aquele que te ensina que o reino do céu é ganho por esforço. Então, esforça-te em perdoar, porque Deus é conosco, em nome de Jesus.